Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 356 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. No último parágrafo da página, Apolo havia regressado de Corinto e informara o apóstolo da iminência do perigo. Chegaram novas notícias. Aumentavam os escândalos morais entre os recém-convertidos. Hoje assistiam ao banquete eucarístico. Amanhã eram vistos no templo de Afrodite ou de Serapis. Paulo tinha de intervir com energia. Enviou à comunidade uma primeira carta, redigida em tom sério, recomendando que não se tivesse comunicação com os cristãos fornicadores, os avarentos, os blasfemos e os ébrios. 1 Coríntios 5, 9. Diga-se de passagem que as duas epístolas aos Coríntios, recolhidas no Novo Testamento, são apenas parte de uma correspondência mais volumosa. Curiosamente, esta primeira carta perdeu-se. Teria sido interceptada? Na antiguidade, as ideias sobre propriedade literária eram bastante nebulosas, especialmente entre os gregos. Em Tessalônica, por exemplo, tinha-se falsificado, havia pouco tempo, uma carta do apóstolo. E agora esta desapareceria em Corinto, sem deixar vestígios. Também os judeus da época tinham começado a produzir falsificações literárias em grande escala. Quase não existia autor clássico de cujo nome não se servissem para dar credibilidade a alguma falsificação. Pretendiam, assim, provar aos gregos que já Orfeu, Homero, Heráclito, Platão, Focílides e as Sibilas se haviam inspirado nas tradições judaicas. Na verdade, não surgira ainda a ideia de que o autor era proprietário de sua produção literária, e qualquer um podia falseá-la ou apropriar-se dela e pôr o seu nome numa produção alheia ou assinar com nomes alheios as suas próprias obras. Que admira, pois, que os próprios cristãos seguissem esse costume. A literatura apócrifa mostra-o com toda clareza. A Igreja teve de levar a cabo a tarefa sumamente difícil, mas digna de imensa gratidão, de separar o autêntico do falso. E esse trabalho de exame dos escritos canônicos durou até meados do século II. Além das cartas do apóstolo, havia também os enviados pessoais. Antes de redigir a primeira epístola aos Coríntios, Paulo enviou-lhes o jovem gálata Timóteo, que tinha sido cofundador dessa comunidade, para lembrar-lhes os princípios da fé e da moral. Abre aspas, os meus caminhos, que são em Jesus Cristo, como eu os ensino por toda parte, em todas as igrejas, fecha aspas, de acordo com os apóstolos. 1 Coríntios 4, versículo 17. Talvez Timóteo tivesse recebido também a incumbência
de ativar a coleta para Jerusalém, porque lhe deram por companheiro o tesoureiro da cidade, Erasto, além de outros irmãos. Timóteo devia ir a Corinto por Troade e pela Macedônia. Pouco depois da partida, porém, uma nobre dama de Corinto, chamada Cloé, enviou a Paulo, por intermédio de um servo, notícias sobre a divisão da comunidade e a propagação da fornicação. Se os fiéis, individualmente, tinham perdido em tão alto grau o sentido da santidade pessoal e da autoridade moral, o apóstolo ainda podia conjurar o perigo, apelando para a comunidade como um todo. Mas se esta estivesse dividida, já nada haveria a esperar. Isso nos explica o tom apaixonado com que defende a unidade e a comunidade eclesiásticas. Tinham-se formado 3 partidos na igreja de Corinto, ao lado do antigo núcleo que se mantinha fiel a Paulo. Essa formação de grupos era devida ao exagerado apreço que os gregos tinham pela personalidade individual e possivelmente também por uma ideia proveniente do paganismo, segundo a qual o neófito entrava numa íntima e mística comunhão com o apóstolo que lhe tivesse conferido o sacramento do batismo. O primeiro partido opunha Apolo, como seu chefe, a Paulo. Ambos tinham em comum o ardente entusiasmo por Cristo, mas diferiam no modo de ser. Apolo era uma natureza especulativa e os seus discursos brilhavam pelo elevado voo das suas ideias platônicas, pela dicção clássica e pela elegância retórica. Paulo, pelo contrário, era o realista, o homem de vasta experiência, que arrastava pelo poder da realidade e pelo ardor da paixão. A interpretação alegórica da Sagrada Escritura, feita por Apolo, deixava muitas coisas na obscuridade e não conduzia às últimas consequências, mas lembrava o agradável jogo das ondas na superfície do mar profundo. A palavra de Paulo, pelo contrário, era como que levada sobre as asas da tempestade, tal como vemos nas suas epístolas. E essa palavra obrigava os ouvintes a tomar as mais graves decisões e a cultivar um santo aborrecimento de si mesmos. No final de uma palestra de Apolo, os olhares dos coríntios cintilavam e todos diziam uns aos outros: "Que beleza! Como foi magnífico!" Depois de um discurso de Paulo, reentravam em suas casas sérios e pensativos. Muito interessante isso aqui, né? Essa comparação que o padre Rosner faz dos dois, né? É como se o discurso de Apolo, né, embora bem formulado, embora cheio de cultura, né, não movesse os corações para a realidade das suas vidas, né? Era muito agradável, mas não comandava, né, a mudança de atitudes, né? Então era mais fácil ouvir Apolo, porque era agradável, e afinal, depois desse discurso, você não precisava mudar de vida, né? Já com Paulo era diferente, né? Os dois modos de pregar são importantes na igreja, mas para esses semigregos versáteis, que se deleitavam com brilhantes sistemas de pensamento, o gênero de Paulo era excessivamente duro, e os partidários de Apolo, o novo mestre da sabedoria, passaram a utilizar
o nome do seu pregador preferido como um grito de guerra. Eu sou de Apolo. No espírito de muitos coríntios, os dois homens transformaram-se assim em chefes de dois partidos antagônicos. Embora essas duas almas magnânimas se estimassem e se compreendessem mutuamente. Por outro lado, o grupo judaico da comunidade tinha recebido um reforço do Oriente, da Palestina e de Jerusalém. Acabavam de desembarcar no porto de Cêncreas uns judeus cristãos que se apresentavam como gente importante e exibiam cartas de recomendação passadas pelos antigos apóstolos. Alguns deles talvez tivessem sido batizados por Pedro, gloriando-se da sua amizade pessoal com ele e desdenhando de Paulo como apóstolo de segunda categoria, que nunca estivera em contato com Jesus. Diziam que era, entre aspas, o último dos apóstolos e que não se podia ter a certeza de que realmente tivesse visto Cristo glorificado. Além disso, as constantes ameaças de morte e as perseguições de que era alvo tiravam todo o brilho do seu apostolado. Estava muito abaixo de Moisés e, no entanto, queria deixar Moisés de lado. Alguma vez se vira o seu rosto brilhar como o de Moisés ao descer do Sinai? O próprio fato de não se valer do privilégio habitual dos apóstolos, de serem sustentados às expensas da comunidade, não provava que ele não se sentia seguro da sua missão? Veja os argumentos, né, que esses judeus cristãos levantavam contra Paulo, né? A vileza desses argumentos, né? A crueldade, a maldade, né, desses argumentos, né? Dessa fofoca, né, contra Paulo. Nunca se apela em vão para a mediocridade humana. Em breve, os judeus cristãos conseguiram reunir um grupo importante de partidários sob a palavra de ordem: eu sou de Cefas. Pedro, né? Então tinha a palavra de ordem: eu sou de Apolo, agora eu sou de Cefas. Paulo não duvidou um instante sequer de que Pedro desconhecesse esse abuso do seu nome e só fala do príncipe dos apóstolos com extraordinária veneração. Não reprovava o esforço por agrupar as comunidades dispersas sob a autoridade de Pedro, mas que se fizesse valer a autoridade de Cefas para destruir o seu apostolado, recebido diretamente de Cristo. Isso era um golpe que o apóstolo recebia como se fosse dirigido contra o próprio Cristo, de quem ambos queriam ser fiéis administradores. Ambos é Pedro e ele, né? Para coroar a insensatez, havia ainda um terceiro grupo de pessoas que pregavam a liberdade. Eram os superapóstolos, expressão entre aspas, né? Que desdenhavam até designar-se pelo nome de um homem. Reclamavam para si o próprio Cristo e valiam-se do Senhor contra os seus servos, ao grito de eu sou de Cristo. Então, era o cúmulo da estupidez. Seus mentores eram talvez judeus cristãos imigrados que julgavam desfrutar
de relações muito particulares com Cristo, porque o tinham conhecido segundo a carne. Estes eram os adversários mais perigosos. Recusavam-se a admitir que Cristo falasse pela boca de Paulo, que Paulo possuísse o Espírito de Deus. 1 Coríntios 7,40. Havia aqui algo mais do que pura infantilidade, porque todo aquele que invoca o Mestre para se insurgir contra os seus discípulos revolta-se, em suma, contra a totalidade da ordem eclesiástica. Não há nenhuma descontinuidade entre Cristo e a Igreja, entre Cristo e os apóstolos. Então, aqui nós temos 3 partidos, né? Além daqueles cristãos em Corinto, né? Fiéis a Paulo, né? Os eu sou de Apolo, aqueles que diziam eu sou de Cefas, e agora o terceiro grupo, eu sou de Cristo. É provável que justamente esses extravagantes amigos de Cristo, expressão entre aspas, né, se sentissem também desligados de todas as normas morais pela prática de uma ascese superior. Isso tem tinturas e matizes gnósticos, né? Ascese superior. Rejeitasse o casamento e negassem com um espiritualismo exagerado a ressurreição da carne. Seguiam, esse é gnóstico então, né? Na verdade. Seguiam apenas a sua experiência pessoal e apresentavam a cruz, a forma definitiva da vida cristã, como uma loucura. No entender deles, a igreja devia propor-se, uma espécie de glorificação das condições terrenas, uma acomodação à situação do momento. São os precursores do modernismo, né? Diziam que se podia aspirar a uma situação estável e segura neste mundo, participar dos sacrifícios aos ídolos e reconhecer a competência dos tribunais pagãos nas demandas relativas aos cristãos. Em suma, que era necessário ser moderno e dizer sim à vida tal como ela se apresentava. Então, descobrimos aqui, né, os precursores dos modernistas, né, já na época de Paulo. Gnósticos, né? Gnóstico. Milenaristas, né? Porque acreditavam que a felicidade pudesse ser alcançada aqui, né? Não gostavam da cruz, né? Achavam que a cruz era uma loucura. Acreditavam que o cristianismo se tratava de uma ascese superior, ou seja, muito parecida com os rituais de sociedades secretas, né? Puramente gnósticos mesmo. Assim estavam as coisas em Corinto, né? Quando a gente estudou gnose, né, a gente viu que a gnose é uma atitude, né, que já existia, uma atitude perante a vida, né, que já existia muito antes de Cristo, né? Então não é nenhuma surpresa a gente encontrar esse pessoal aqui na época de Paulo, né? Assim estavam as coisas em Corinto. Era urgente intervir com rapidez. Antes mesmo que Timóteo chegasse a Corinto, era necessário dirigir à comunidade
uma carta com todo o peso da autoridade apostólica, a fim de facilitar a tarefa desse mensageiro. Quando Paulo atacava um problema, procurava apresentá-lo de maneira clara para todos, e sabia elevar até mesmo os espíritos mesquinhos à altura dos seus grandes ideais. Sóstenes, o antigo presidente do conselho da sinagoga, que tinha sido conquistado para Cristo por Apolo e que o acompanhara em Éfeso, servira de intermediário entre Paulo e a igreja de Corinto. Então, Sóstenes, judeu convertido, né? Devia assinar e testemunhar com Paulo o conteúdo da epístola, provando assim que Paulo e Apolo estavam inteiramente de acordo, pois convinha que os coríntios tomassem plena consciência disso. Paulo quis mesmo enviar o próprio Apolo a Corinto, mas este não aceitou a incumbência devido à delicadeza das circunstâncias. O apóstolo lutou durante toda uma noite, com lágrimas e orações, pela alma dos seus filhos. Não era o pai de todos eles? Abre aspas. Ainda que tenhais 10.000 preceptores em Cristo, não tendes, todavia, muitos pais, pois fui eu que vos gerei em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. 1 Coríntios 4, versículo 15. Novamente, é a oficina de Áquila que assistirá à redação da epístola. Paulo dita, e desta vez é Sóstenes quem escreve. Nos 4 primeiros capítulos, trata das divisões existentes na comunidade e da sua causa profunda. O apreço exagerado pelo que é puramente humano, a falta do espírito sobrenatural, a soberba do intelecto, o desejo de uma inócua sabedoria puramente verbal. Aos adeptos de Apolo, que exageravam o valor do batismo recebido desse apóstolo, tende a explicar a verdade cristã elementar de que não existe senão um só batismo, cujo valor deriva única e exclusivamente da morte de Cristo na cruz. Abre aspas. Está dividido Cristo? Porventura foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizado em nome de Paulo? Pergunta. 1 Coríntios 1, versículo 13. A seguir, felicita-se pelo fato de não ter administrado habitualmente esse sacramento. Aliás, essa passagem extraordinariamente viva constitui um exemplo clássico do trabalho do redator humano que se corrige a si mesmo sob a influência da inspiração, para ele inconsciente. Abre aspas. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, a não ser Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Fecha aspas. O Espírito intervém. Espera, Paulo, isso não é verdade. Paulo reflete. Ah, sim, e batizei também a família de Estéfanas. De resto, não sei se batizei mais ninguém. 1 Coríntios 1, versículos 14 a 16. Assim vemos como o escritor bíblico se encontra sob a ação constante do Espírito Santo. Depois continua. Por acaso os coríntios pensam que poderão ser salvos pela filosofia e pela retórica gregas? Nesse caso,
Não terá sido inútil a morte de Cristo? E por que Cristo não chamou, então, em primeiro lugar, os filósofos e as pessoas importantes deste mundo? Seria bom que olhassem para suas próprias comunidades. Não se compõe a maioria delas de gente humilde, sem formação filosófica, até mesmo de escravos? Por acaso, a sabedoria grega é algo mais que um conjunto de sutilezas que não conduzem a qualquer resultado prático? É por essa escala falsa que pretendem medir os pregadores da fé cristã? O apóstolo alude aqui à sua aventura com os filósofos de Atenas. Não veem os coríntios que a sabedoria desses filósofos está morta e já não sabe para onde vai? A seguir chega ao ponto de exclamar, abre aspas, porventura não classificou Deus de loucura a sabedoria deste mundo? Porque o que é loucura em Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza em Deus é mais forte que os homens. Mas as coisas loucas, segundo o mundo, escolheu-as Deus para confundir os sábios. Fecha aspas. 1 Coríntios 1, versículos 21 a 27. Seria falso pensar que o cristianismo não possui uma sabedoria própria e que é obrigado a tomar a sua sabedoria de empréstimo aos gregos? Paulo anuncia-lhes a misteriosa e oculta sabedoria de Deus, que é muito mais profunda do que a sabedoria grega e que nunca pôde ser alcançada por nenhuma das principais figuras do pensamento antigo. Essa sabedoria de Deus é de tal modo incomensurável que só o Espírito de Deus a pode prescrutar até o fim. Nesta passagem, Paulo torna o seu conceito suprarracional da sabedoria, tal como aparece no Antigo Testamento, contrapondo-o à sabedoria grega, a sabedoria entre aspas aqui, né? Que procede unicamente do frágil raciocínio autônomo do pensamento. Afirma nada menos que 16 vezes, com fórmulas sempre novas, a total incapacidade da sabedoria deste mundo para fundamentar e explicar a fé sobrenatural. Sublinha que o ideal da sabedoria cristã, acessível a todos, consiste essencialmente no conhecimento do mistério da redenção, da inserção de toda a humanidade na unidade do corpo místico de Cristo. Todo aquele que compreendeu esse ideal é sábio no sentido religioso da palavra. É um homem espiritual. 1 Coríntios 2,15. Isso que o Paulo está falando aqui, né? De vocês considerar a razão humana capaz de alguma sabedoria sobrenatural, né? Que possa redimir o homem, né? A sabedoria como redenção, né? É exatamente a situação que foi inaugurada no mundo como sistema e que hoje nós vivemos dentro dessa situação, né? Vivemos num mundo
que vê a razão como capaz de tudo, né, foi inaugurado no mundo pelo iluminismo. Né? Isso hoje se chama racionalismo. Né? Tem um nome. Né? Racionalismo. Essa redenção pela razão. Né? Tem um livro muito interessante de uma filósofa inglesa, cujo título dá bem a ideia dá bem o espírito desse pessoal de Corinto. Né? O livro, inclusive, é muito bom. Chama Ciência como Salvação. Science as Salvation. Que eu recomendo para vocês. Eu acho que ele está em edição até hoje. Né? Não tem tradução, obviamente, para o português, mas o livro é bom, muito bom. Science as Salvation. Então é isso aqui que está em jogo, né? E a isso Paulo luta com a cruz que é a redenção verdadeira. Né? A arma que ele usa aqui é a cruz. Né? E essa passagem belíssima. Né? Porque o que é loucura em Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza em Deus é mais forte que os homens. Mas as coisas loucas, segundo o mundo, escolheu-as Deus para confundir os sábios. São palavras que a gente deve sempre manter na memória. Né? Essa luta de Paulo é uma luta muito moderna, né? Que todos nós devemos fazer conosco mesmo. Né? Então aqui ele está combatendo aquele partido, né, da razão grega, né, daquele espírito dos coríntios. Né. Mas o apóstolo ainda não pudera falar-lhes como a espirituais, o homem espiritual. Né. Iniciá-los nesses pensamentos elevados, uma vez que não passavam de neófitos e principiantes na fé. Tem de começar por aprender os rudimentos. Eles têm de começar, né? E a prova de que ainda não os possuem é justamente o fato de haver ainda entre eles discórdias e invejas pueris. Não lhes cabe, pois, o direito de fazer distinções entre os pregadores do Evangelho. Tais comparações são inteiramente falsas. Todos os apóstolos têm a mesma função e todos se encontram ao serviço do mesmo Senhor, se bem que com talentos particulares. Numa imagem impressionante, Paulo descreve o papel do operário do Evangelho no decurso dos séculos. Como prudente arquiteto, entre aspas esse termo, né? Como um engenheiro responsável, tinha esboçado o projeto e lançado os alicerces. A doutrina da economia da salvação, o mistério do corpo místico de Cristo, particularmente bem compreendido por ele, graças à revelação de Damasco, e cuja pregação era o objeto de toda a sua vida. É sobre esse fundamento que todos os teólogos cristãos haverão de construir o edifício.
mas deverá ser um edifício harmônico, concebido segundo um mesmo plano. Paulo distingue duas espécies de construtores na teologia. Os construtores hábeis, que continuam a edificar harmonicamente sobre os alicerces recebidos e empregam um material bom. Abre aspas, ouro, prata, pedras preciosas, fecha aspas, a fim de levantarem um edifício digno de Deus. E os inábeis, os que sobre a rocha ou o mármore constroem uma edificação de madeira, palha ou estopa, também entre aspas essas três palavras, e revestem essa construção mal acabada de uma fachada enganosa. Mas o dia do Senhor, o fim do mundo e o juízo final porão a descoberto a fraude. A obra do arquiteto consciencioso resistirá ao fogo, como os antigos templos de mármore em Corinto tinham resistido à destruição ordenada por Múmio. A obra do mau arquiteto, pelo contrário, desabará, e ele poderá considerar-se feliz se sair do incêndio com algumas queimaduras. Paulo vai buscar esta imagem às teofanias do Velho Testamento, onde o fogo flameja em torno do carro de Deus, quando o Senhor surge para o juízo. É o fogo de Deus que prova e revela os pensamentos e os sentimentos dos homens. A igreja viu nesta passagem clássica 1 Coríntios 3, versículos 10 a 15, uma alusão à doutrina do purgatório. A ideia dos coríntios inchados acerca do valor da obra de Paulo era, pois, absolutamente destituída de sentido. Nesta matéria, continua o apóstolo, nenhum tribunal humano pode dizer-se competente, mas unicamente Deus. Como é ridícula essa formação de partidos em torno de um nome célebre, quando nem mesmo ele próprio se permite julgar-se a si mesmo. É nesses termos que devem raciocinar aqueles que não consideram a Sagrada Escritura suficientemente profunda, aqueles que pretendem ser mais bíblicos que a própria Bíblia, aqueles que, ao contrário do apóstolo, pretendem, abre aspas, ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. Como é fútil uma discussão mesquinha, esse culto à pessoa, se tem presente a grandeza do conjunto. Paulo vê diante de si o cosmos inteiro, que concebe como uma pirâmide em cujo cume se encontra Deus. Abre aspas. Todas as coisas são vossas. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, versículos 22 a 23. O indivíduo é nada, todo o universo é nada, se um e outro não estiverem incorporados em Cristo. E o próprio Cristo nada seria se não pertencesse inteiramente a Deus, que é tudo em todos. Acho que vou parar aqui, será? Se vocês me derem mais um tempo, talvez eu acabe
esse item aqui. Vamos ver se a gente consegue. Mas Paulo dispõe de armas muito mais decisivas. Combate os gregos com as armas deles, com a ironia socrática, em que é mestre, e mostra-lhes que é um sábio na acepção grega da palavra. A sábia ignorância de Sócrates apresenta-se aqui com vestes cristãs. Abre aspas. Se algum dentre vós se tem por sábio, segundo este mundo, faça-se insensato para ser sábio. 1 Coríntios 3, versículo 18. Com um fino humor, troça de alguns recém-convertidos, ainda mal saídos do ovo, da vã sabedoria helênica, e que na sua embriaguez intelectual já pretendem desprezar a fé simples do povo, e como ocultos pretendentes ao trono, já se veem reinando à direita de Cristo. Paulo trata-os como um pai ao filho pequeno, que se julga rei por montar um cavalo de pau e aparecer de sabre em riste. Abre aspas. Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o tivesses recebido? Vós já estáis saciados, estáis ricos, sois reis sem nós. E oxalá vos tornasseis reis, para também nós reinarmos convosco. 1 Coríntios 4, versículos 7 a 8. A Ana Paula falou assim, não pude deixar de pensar numa coisa aqui. Quando se fala nesses partidos, mas como esse vídeo vai para o YouTube, vai para o YouTube. Então, mas nós, apóstolos, somos como criminosos condenados no circo do mundo. E vós nos contemplais do alto da vossa tribuna imperial. Nós, apóstolos, somos os loucos de Cristo, ao passo que vós sois os sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Nós somos desprezados, mas vós sois cumulados de honraria. Aqui ele está puxando a orelha deles em alto estilo, né? De repente, porém, a ironia cessa e o apóstolo prossegue em tom sério. É o grito de um coração profundamente amargurado. E é a narração dos sofrimentos que molduram a sua vida. Abre aspas. Até esta hora sofremos a fome, a sede, estamos nus. Somos esbofeteados, não temos morada certa. Tornamo-nos como a imundície desse mundo, a escória de todos até agora. Fecha aspas. 1 Coríntios 4, versículos 11 a 13. Mas o seu coração benigno logo se arrepende do que disse. Receia tê-los ferido com a sua aprazível ironia. Abre aspas. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como a filhos meus caríssimos. Fecha aspas. Do fundo do seu coração paternal, recorda-lhes o tempo em que, como crianças, estavam sentados à volta dele, seu pai espiritual, sem deixarem de o olhar e bebendo cada uma das palavras da sua boca. Por mais preceptores que tenham tido, ele continua a ser o seu único pai.
Abre aspas. Rogo-vos, pois, que sejais meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Alguns andam inchados, como se eu não estivesse para ir ter convosco. Mas brevemente irei ter convosco, se o Senhor quiser, e examinarei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Inchados no sentido da soberba aqui, né? Com efeito, o reino de Deus não consiste nas palavras, mas na virtude. Que quereis? Que vá ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Fecha aspas, 1 Coríntios 4, versículos 14 a 21. Não devemos ver nestas palavras do apóstolo acerca da sabedoria deste mundo e da loucura da cruz a expressão última e definitiva da atitude espiritual do cristão. À semelhança dos estoicos, Paulo tinha certa predileção pela linguagem paradoxal e os gregos compreendiam-no. O apóstolo em nada se opunha à verdadeira filosofia grega, à herança espiritual dos grandes pensadores da Hélade, a essa recta ratio que o Concílio Vaticano considerou, na esteira de Santo Tomás de Aquino, o fundamento racional da fé. Que o Concílio Vaticano é o primeiro, né? Porque não tinha havido o segundo. Opõe-se, sim, aos representantes da falsa filosofia popular, que tinham zombado dele no Areópago. A sua atitude deve ser examinada à luz das circunstâncias da época, e não nos pode levar a ver nele um desprezador do espírito humano. Paulo certamente não contradiria as palavras de Goethe. Abre aspas. Não valeria realmente a pena ter vivido até os 80 anos se toda a sabedoria dos homens não passasse de loucura aos olhos de Deus. Fecha aspas. Na Epístola aos Filipenses, o apóstolo estabelece o ideal da sabedoria cristã nestes termos. Abre aspas. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é íntegro, tudo o que é amável, tudo o que é de bom nome, qualquer virtude, qualquer coisa digna de louvor, seja isso o objeto dos vossos pensamentos. Filipenses 4:8. Paulo não rejeitava de maneira nenhuma o estilo de Apolo, que procurava fundamentar filosoficamente a verdade evangélica, embora pessoalmente não tivesse grande predileção por este estilo. Abandonava a questão ao juízo de Deus. Limitou-se, pois, a basear o conhecimento cristão no único fundamento possível, Cristo. Daí a segurança do seu tom, que não se encontra nem nas deduções dos filósofos, nem nas imagens místicas. É uma segurança que decorre, por um lado, do fato objetivo da redenção cristã, do olhar que ele pode lançar sobre a realidade histórica do crucificado, e, por outro lado, da comunidade de vida mística com esse mesmo Cristo, da união espiritual com o crucificado. Encontramos aqui um conjunto de aspectos ao mesmo tempo objetivos e subjetivos, que se refletem constantemente no paradoxo e na dialética de seu pensamento. Sabedoria e loucura, fraqueza e força, espírito e carne, Cristo terreno, Cristo celeste. Embora fosse um pensamento profundo e perfeitamente cultivado, Paulo sabia por experiência pessoal que a realidade mais preciosa se encontra para além da nossa razão, e que a penetração do mundo divino, tal como se nos apresenta em Cristo, exige
um estado de espírito radicalmente novo. É o estado de espírito reconhecido por Santo Agostinho na palavra do profeta Isaías e que constitui a essência da atitude cristã. Nisi credideritis non intelligetis. Se não acreditardes, não compreendereis. Aqui então termina, né, essa primeiro comentário dele, né, nos primeiros 4 capítulos da Epístola aos Coríntios, com as colocações históricas, né, e ambientais que o fizeram escrever esses primeiros 4 capítulos, né? E ele termina aqui com Santo Agostinho, né, com essa extraordinária expressão de Santo Agostinho, né, que é muito contrária, né, que é assim frontalmente contrária à nossa tendência, principalmente atual, né? Se não acreditardes, não compreendereis. Não? A nossa atitude é contrária no sentido de que a gente quer primeiro compreender, depois acreditar, né? E aqui ele nos lembra, né, sutilmente, que a fé ilumina a razão, né? Essa expressão ilumina, né, é muito forte, porque é exatamente isso, né? O homem de fé, ele tem muito mais possibilidades de compreensão que o homem sem fé, né? A fé nos ilumina, né? Então, se não acreditardes, não compreendereis. Isso é fundamentalmente contrário ao mundo moderno e, obviamente, ao espírito grego, né? Então, o Padre Rosen foi feliz em terminar essa parte aqui com essa expressão, né, de Santo Agostinho. Belíssima expressão que dá para meditar muito tempo, né, sobre isso. Então, é uma expressão contra o iluminismo, né? É uma expressão que nós podemos usar como escudo pessoal, né, contra as ideias do iluminismo. Então estamos na página 365 e eu me alonguei um pouco na leitura, mas por favor, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta ou alguma observação. Então, não tendo observação, vamos terminar então por aqui. Deus lhes pague a presença e a paciência. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. E se Deus quiser, na segunda-feira, nós voltaremos aqui na página 365, no começo de um item aqui, né, que é o Padre Rosen vai comentar agora os capítulos de 5 a 16 da carta aos Coríntios, né, primeira carta aos Coríntios. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.